Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e hoje o tema heredigramas. Então, heredograma, ele é a representação gráfica, né, das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família, certo? E aí, cada indivíduo ele é representado por um símbolo, né, que vai identificar aí as suas características, né, e a relação de parentesco que ele tem com os demais ali representados. Então, aqui alguns símbolos, né, dos utilizados nessas representações. O quadrado, normalmente, né, representado, o sexo masculino normalmente é representado pelo quadrado, e o sexo feminino é representado por círculos. Se eles têm algum tipo de a informação em destaque no exercício, né? Então a gente costuma falar numa característica em destaque. Então, por exemplo, de repente está falando sobre o albinismo. Então, eles vão estar com o quadrado e o círculo preenchidos, certo? Mostrando que eles possuem a característica observada, ok? Casamento, então tem um traço unindo, né, esses dois indivíduos. Casamento consanguíneo já vai ter um duplo, né, traço. Irmãos, certo? Sendo colocados aí, nesse caso em ordem cronológica, então eles estão numerados. Gêmeos monozigóticos, tá? Mas tem outros símbolos também muito utilizados e estão aí embaixo. Você vai estar sempre consultando, né, em caso de dúvidas. O que tem ali o sexo ignorado, ele também pode ser representado às vezes por um triângulo também, tá bom? Alguns símbolos sofrem algumas variações, mas nada que afete a resolução do exercício. Você consegue compreender tranquilamente, tá bom? Então, vamos resolver um exercício, né? Que eu acho que é a melhor maneira de praticar isso daqui, né? Então, olha só. O albinismo tipo 1 na espécie humana é condicionado por um alelo recessivo. Pedro apresenta pigmentação normal na pele e seus pais também são normais. Sua avó materna e seu avô paterno, porém, são albinos. Maria também apresenta pigmentação normal na pele. Por parte de mãe, nunca houve, nem na mais remota ancestralidade, qualquer caso de albinismo. O pai de Maria também é normal, mas seu avô paterno é albino. Pedro e Maria procuram um geneticista para esclarecimentos e aconselhamento genético. O casal tinha as seguintes perguntas: há alguma chance de termos uma criança albina? E a segunda pergunta: se tivermos uma criança albina, qual a probabilidade de outra também ser albina? Então, repara que é um exercício que, se você for resolver, tá, sem representar, né, na forma de heredograma, ele pode dar um certo trabalhinho, né? Até você estabelecer o avô, a avó, o avô materno, a avó materna, vai dar um trabalhinho. Então, colocar isso no heredograma é a solução mais prática, tá bom? E aí você vai fazer uso, né, dos símbolos, dos traços corretos para representar essa genealogia, né? Então tá aqui, ó. Pedro e Maria representados lá embaixo, certo? Com as iniciais. Pedro, do sexo masculino, então tá num quadrado. Maria, num círculo, certo? E um traço unindo os dois. Para cima deles estão os pais, certo? E o exercício fala que os pais são normais. Então, não merece destaque, apenas vamos representar o pai e a mãe, certo? Nos símbolos respectivos. No quadrado para o pai, círculo para a mãe, tanto do Pedro quanto da Maria, certo? Pais normais. Aí o exercício fala que o Pedro, né, tem a avó materna e o avô paterno são albinos. Então, observa aí. O avô paterno é albino, então ele está em destaque. Aqui está em azul, certo? E a avó materna também está em destaque, porque ela é albina. Na família da Maria, nós vamos ter apenas o avô paterno que apresenta albinismo. Então, também está aí em destaque de azul, certo? Agora, uma vez que a gente fez o heredograma, ok? Agora a gente consegue determinar os genótipos dos indivíduos, certo? Qual a informação que a gente tem que se apegar? Na primeira frase do exercício, olha, o albinismo tipo 1 na espécie humana é condicionado por um alelo recessivo.
Isso me dá uma segurança muito boa para fazer o exercício, porque eu sei então que o avô paterno, a avó materna do Pedro e o avô paterno da Maria, eles são o quê? Azinho, azinho, a gente sempre representa com a letra minúscula, né? Porque eles são recessivos. Então, eles são os que vão me dar segurança para resolver esse exercício, porque eu tenho certeza absoluta que eles são recessivos. Eu sempre preciso colocar duas letras minúsculas, certo? É a única maneira da característica recessiva aparecer, né? Agora, todos os outros indivíduos eu sei que são normais, coloração da pele considerada normal. Então, eu também tenho certeza absoluta que para todos esses que são considerados de coloração de pele normal, eles têm um gene dominante, certo? Mas cada indivíduo, ele vai herdar um gene do pai e um gene da mãe. Então, nós temos certeza que pelo menos um desses genes, certo? Ele é dominante. Então, você pode colocar a letra A maiúscula para todos os outros representantes que têm coloração de pele normal, ok? O que você vai fazer agora? Definir se eles são homozigotos dominantes ou se eles são heterozigotos, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ver agora o que ele está passando para o descendente, certo? Olha aí, o avô paterno do Pedro, certo? O avô paterno do Pedro, que é azinho, azinho, porque ele é albino, certo? A única possibilidade que ele tem de enviar para o seu descendente é qual? É o azinho. Então eu tenho certeza absoluta que o pai do Pedro é normal, então ele tem o azão, mas ele tem um azinho do lado, certo? Colocado aí. A mãe do Pedro, a mesma situação, certo? Mesmíssima situação, igualzinho. Agora, e o Pedro? Eu não sei. O Pedro eu tenho que deixar na dúvida, né? Por quê? Porque eu não sei se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Eu não tenho como afirmar isso, eu não tenho garantias, porque eu posso ter coloração de pele normal e carregar o gene do albinismo, certo? Por conta que os meus pais, né, no caso do Pedro aí, têm o gene para o albinismo, certo? Então eu não sei qual que Pedro recebeu. Olha lá, Maria, certo? Os pais da Maria, a situação já está um pouco diferente dos pais do Pedro, né? Os pais da Maria, olha só, o pai da Maria, olha o pai da Maria, o quadradinho, certo? Que está bem na direita da representação. Ele é heterozigoto, certo? Por quê? Porque ele tem coloração normal, então ele carrega o gene dominante azão, mas ele carrega o alelo recessivo do albinismo, porque o pai dele é albino, né? Então, obrigatoriamente, ele é recessivo. Agora, a mãe da Maria, ela é homozigota, sim, certo? Por quê? Porque o exercício diz, por parte da mãe, nunca houve, nem na mais remota ancestralidade, qualquer caso de albinismo. Então, isso me afirma que os pais, né, da mãe da Maria são normais, né? Então, ela também, e aí, como nunca teve um antecedente aí com albinismo, pronto, o exercício me dá essa garantia de que ela é homozigota, eu consigo colocar azão, azão. Mas Maria tem o pai que tem albinismo na família, então eu também não consigo afirmar se Maria é ou não heterozigota. Eu deixo na dúvida, certo? Sempre que eu ficar na dúvida, fica assim, azão e coloco um traço para representar a minha dúvida, certo? E aí vem as duas perguntas, né? Então vamos resolver, ó. Há alguma chance de termos uma criança albina? Então, isso Pedro e Maria. Vamos resolver então, ó. Deixar ali em cima, né, essa resolução aí dos genótipos para você poder consultar. E a resposta é sim, tá bom? Por que que eu posso dizer que sim? Porque Pedro e Maria, eles podem ser heterozigotos para o albinismo. Eu não tenho certeza, mas se eles forem, eles podem sim ter um filho albino, certo? Então, ó, a probabilidade de Pedro ser heterozigótico é 2/3. E a probabilidade de Maria ser portadora do albinismo, né, do alelo do albinismo, é apenas meio. Olha aí os cruzamentos. Está representado aí o Pedro e os seus pais, certo? Que lá no genótipo que a gente fez ali em cima,
eu tenho certeza que o pai dele é heterozigótico, a mãe dele também, né? Azão, azinho. Então, a probabilidade do Pedro também ser heterozigótico é 2/3, certo? Eu desconsidero o azinho, azinho, porque azinho, azinho é albino, não entra para mim. Eu tenho que desconsiderar, porque se Pedro fosse albino, né, ele nem teria azão. Então, eu desconsidero essa probabilidade, certo? Então, probabilidade do Pedro ser heterozigótico, 2/3, ok? Probabilidade da Maria ser heterozigótica é apenas meio, certo? Porque a mãe dela é homozigótica, certo? Então, reduz a probabilidade da Maria. Agora, para que nasça, né, uma criança, né, para que um filho aí de Pedro e de Maria, para que ela seja albina, né, tem que ocorrer simultaneamente os seguintes eventos, tá bom? Eu não posso afirmar apenas se baseando em um único dado. Primeiro, Pedro, ele tem que ser heterozigótico, certo? Para que ele possa ter um filho albino, ok? E a probabilidade dele é qual? 2/3, certo? Tem que pegar a probabilidade do Pedro ser heterozigótico, a probabilidade da Maria também ser heterozigótica, e aí a probabilidade deles transmitirem esse alelo azinho ao filho, ok? E aí eu vou fazer o produto, né? Vou resolver isso daí, o resultado é o produto dessas probabilidades. Probabilidade do Pedro ser heterozigótico, da Maria também ser heterozigótica, e de transmitir esse alelo ao filho, né? Caso eles tenham esse genótipo, e a probabilidade do filho nascer azinho, azinho. E aí a probabilidade 1/12, certo? Mas tem a segunda pergunta do exercício ainda, né? Que era qual? Se tivermos uma criança albina, qual a probabilidade da outra também ser albina? Então, de novo, cruzamento para você não ter dúvidas. Só que, olha, uma pergunta interessantíssima, tá? Se eles têm uma criança albina, a probabilidade da outra ser albina me mostra que, com certeza absoluta, tanto Pedro quanto Maria são heterozigóticos, porque só assim para aparecer um filho albino, né? Eles obrigatoriamente sendo heterozigóticos. E aí eu consigo rapidamente fazer que, se ambos são heterozigóticos, o risco da próxima criança ser, né, albina também é 25%, ok? Porque se trata de uma probabilidade, certo? 25%, porque ambos são heterozigóticos, ok? Então, resolução de um exercício para tentar facilitar um pouco essa compreensão de interpretação de heredograma, tá? Mas é claro que a gente bate no assunto de probabilidade, né? É inevitável, esses dois assuntos, eles caminham lado a lado, ok? E é isso. Até a próxima aula, pessoal.